parceiro rubro-negro e a imprensa, rapaz, assistam o vídeo até o final pra vocês verem o que a imprensa paulista, eles estão desesperados. Eles estão completamente desesperados. Assiste até o final, tá? Ele falando aí sobre a volta do Gerson. Se inscreve no canal, aperta o botão vermelho aqui embaixo, aperta. Se inscreve, aciona o sino e amassa o like, beleza? Vamos tá vendo aí esse negócio. Mas a gente começa falando do Flamengo porque tem a possibilidade de um retorno do Flamengo. E parece que o papo tá bastante adiantado para que isso de fato aconteça, se confirme. Gerson pode voltar ao Flamengo. Gerson que saiu daqui e sai muito emocionado, né? Acho que entende muito o quanto o Flamengo foi importante na carreira dele e tal. Num recomeço, de alguma forma, da carreira dele. Só que o Gerson parou de ter tantas oportunidades no Olympique de Marseille. Parece que a questão com o treinador ficou um pouco maior, enfim. E aí tem essa possibilidade, ou eu diria essa tendência nesse momento, que o Gerson volte a jogar no futebol brasileiro. O que seria muito importante para o futebol brasileiro, muito importante para a carreira do Gerson e muito importante para o Flamengo. Ricardinho, seria melhor para o Gerson ou para o Flamengo o retorno? Eu acho que nesse momento, para o Gerson seria muito importante. Ele está muito marcado pela torcida do Olympique de Marseille, porque na penúltima rodada do Campeonato Francês ele entregou a paçoca. E aí no jogo decisivo contra o Tottenham, ele voltou a ficar no banco de reservas. Só que tem um detalhe aí. Tem mais espaço aí entre o Formiga e o Pretzel? Tá, por quê? Porque o Gerson chega para sentar no banco. O Gerson hoje não tem lugar no time do Flamengo. O Gerson hoje vai ser reserva no time do Flamengo, que já tem como reserva o Vidal. Então o Flamengo, se trouxer o Gerson, a não ser que vai vender, por exemplo, o João Gomes. É isso. A não ser que o João Gomes vá embora. Pra mim tá claro isso. Porque hoje não tem como colocar. João Gomes e Thiago Maia são titulares absolutos do Flamengo. Como é que você vai tirar um dos caras para o Vidal, que é ótimo, para mim até melhor que o Gerson, não joga? Como é que vai fazer? Eu tô 100% com você, Ricardinho. A não ser que eu acho que o João Gomes, ele é um cara que tem desenho para fazer carreira fora, né? Porque essas funções, esses jogadores de meio campo, esses nossos volantes técnicos de chegada, eles são o que o mercado mais deseja. E aí você tem Danilo, André, João Gomes, vários. A gente tem produzido O André vários. joga muita bola. O André do Fluminense, o André do Vasco. Esses aí, pra mim, o Bruno Guimarães é o grande exemplo de como... Perfeito, como o mercado quer esses caras. E outros, e além. Inclusive, aí eu acho que o Gerson perde um grande fio da meada, porque ele teria aquelas características, porém, eu acho que não tem a intensidade do que essa galera quer. Tanto será que o Sevilha... Ele jogou outra função. Então, mas será que o Sevilha, com o São Paulo, não pode entrar nessa brincadeira aí? Mas como segundo homem lá, eu acho que não vai jogar. Difícil, né? Eu acho que a galera quer outra coisa lá, entendeu? O jeito do Gerson talvez seja para a Europa, até para um primeiro cara, assim, pro ritmista, como ele chama. O cara que vai sair com a bola, é isso? Para um primeiro toque. Esse segundo, ele é muito... Mas então eu tô com o Ricardinho. Eu acho que hoje não é justo, não tem brecha para ele ser titular agora. Se ele voltar agora, eu acho é como que Cebolinha. não tem. Mas aí a gente tá chegando E só à respondendo o que conclusão... você perguntou, eu acho que é muito melhor pro Gerson nesse momento que pro Flamengo. É isso. Mas a gente tá chegando à conclusão, então, que o Gerson vai ser esse grande cara que foi no Flamengo só no futebol brasileiro? Pode ser, eu isso acho acontece. Que sim. Mas essa não é uma leitura de agora, tá? Sim. Por exemplo... Mas é que eu acho que agora a gente tem a confirmação. É como se o Gabriel sai de novo do futebol brasileiro, vai pra Europa mas eu acho que esse e não tem dá chance. certo e volta. Tudo bem. Mas você tem razão, porque o Gerson bateu e voltou a primeira vez. É isso. Então agora a gente tem a confirmação. É que o Gerson, antes de voltar pro Flamengo, ele muda de função. Ele muda a mentalidade, ele passa a ser outro jogador, ele evolui como jogador, taticamente falando, e chega aqui como um outro cara. Ele sai do Brasil como um jogador mais inventivo, que cai de lado e não sei o quê, e volta como um jogador de meio campo e tal. E na Itália eu acho que ele teve até uns lampejos, uns resquícios. Ele amadurece lá. Sim. Fez bem pra ele. O Gabigol, acho que a passagem ela é tão irrelevante, tão curta, que não dá nem tempo, assim. Foram problemas extra-campo, tem várias análises. O Gabriel, acho que ele é um caso à parte. O Gabriel, acho que poderia ter uma segunda chance e de repente funcionar num time de terceira prateleira ali, num time médio. Eu acho que ele poderia funcionar. O Gerson,
por questão de característica, eu acho que tem pontos aí. Ah, ele foi bem em algum momento com o Sampaoli, ok, mas faltou constância. Eu, por exemplo, eu sou muito fã do Arrascaeta. Mas eu acho que o Arrascaeta é um cara que Não joga dificilmente funcionaria, por exemplo, na Premier League, no Campeonato Italiano. Eu acho que jogaria não no funcionaria. Sevilha? Cara, depende. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se o Everton Ribeiro funcionaria no primeiro nível do futebol europeu, na primeira prateleira. Mas tem o e isso time. não diminui o que o cara é para esse contexto aqui. Cara, Não, eu acho que lembrando Fala depois eu que falo, nos Xande. anos 90, que a gente fala de vários caras aí, vamos só relembrar vários que lideravam o futebol brasileiro aqui. Edmundo, Marcelinho. Agora, com relação ao Gerson, tem um time que ele chega no Brasil hoje e joga como titular. Não, não. Não, eu tô falando um daqueles que vai brigar por Eu tudo. diria todos, Não. fora Palmeiras? o Flamengo. Palmeiras, ele chega Palmeiras? hoje pro lugar do Scarpa, entra no time e joga a bola. Mas Mas eu acho aí que a não briga é dele você é vai mais querer outro- matar o é mais torcedor com do o Zé Flamengo do Rafael. coração. Eu Não, acho que a briga dele é mais Que ideia. mas você pode deslocar o Zé Rafael um pouco mais pro lado. Pode. Opa! E o próprio Gerson, para voltar a uma Exato. função mais ofensiva que ele fez O na Gerson França. joga fosse- titular no Palmeiras hoje. Se eu Gente, fosse deixa eu o falar um negócio Gerson... pra vocês. O torcedor vai morrer do coração. Por quê? Porque achavam que a imprensa queria colocar o Pedro no Palmeiras. Queria. Agora tá voltando pro Flamengo, Não, com a eu- camisa do Flamengo ali. Então, tá bom, eu sou o Gerson, Não dá beleza? ideia de- Eu, no lugar Bom, dele, vamos teria brincar Agora quer que botar o sair, Gerson. pra deixar claro. Xandão, eu acho que vamos- eu não Xandão, teria vamos nem brincar saído. nós dois aqui. Você é o Gerson. Hoje, você recebe a mesma proposta do Palmeiras e do Flamengo. Friamente, sem pensar em passado, coração. Fácil. Aonde você vai jogar? Palmeiras, Claro fácil. que é no Palmeiras. Mas Porque peraí, eu gente. tô Claro que é no voltando- Palmeiras. Mas desculpa, eu não tô existe um voltando- ser humano sem um coração. Claro não que existe existe. ser humano Não, mas sem a é um- história Em é um do alguns momentos, passado. tem que colocar o coração de Hein? lado. E a senhorita sabe O disso. desafio, eu volto, aliás, uma pessoa que faz aliás isso. bater e voltar, Onde é que tem praia? viu? Não, tudo bem. Não, Rio. são outras coisas. Mas daqui em Santos, 30 minutos. Bater e voltar no mesmo time que ele saiu em pouco tempo, eu acho que é uma acomodação gigantesca. Sabe, o Palmeiras seria um desafio absurdo. Eu não sei se o Palmeiras o contrataria. também Mas a gente sim. acha que mas tá seria um discutindo desafio. uma coisa... Não, só Claro, tô mas ele tá colocando fazendo assim, um exercício. estão Você, fazendo um exercício. você não E quis outra? replicar jogador que joga no time na seleção? Pô, E outra, posso falar também? Pode. Às vezes é tão bom ficar acomodadinho. tu acha? No futebol? Tranquilo. Tu acha no futebol? Ele vai voltar. Ele tem o quê? vai tá de 26 boa, anos? 25, A 26? torcida vai estar junto com ele. Mas tá, vai voltar no banco? Eu acho que por um tempo. João Gomes mas tá se o vendido João pra mim. Gomes é Tu vendido. entendeu? Mas, João Gomes tá mas, vendido. mas aí eu acho que o Vidal tá na frente do João Gomes pra entrar. Ah, na eu frente acho que não. dele pra Não, entrar. o Vidal é mais jogador Como é o que Gerson, faz? É eu mais jogador acho, que o né? Gerson, cara. O que eu, E tem aquele outro que veio do Chile também? Olha Do os Chile números não. dele Pulga. aqui. Tem o outro. Mas o Vidal já tem 30 e poucos anos. O Vidal. Eu não lembro de nenhum jogo o Vidal ter jogado 90 minutos, gente. Então, gente, tem muito. Pulgar, Cara, tem muito jogador de meio campo nesse Flamengo aí, hein? Os números dele estão aqui, ó, com a camisa do Flamengo. 109 jogos, 7 gols e 21 assistências. Se a gente pega participação efetiva em gol ali, direto, em gol, 28 gols em 109 jogos, não é muita coisa, mas é porque a gente tá falando de um volante, né? Então, são E a números que produção são... brilhante, ó, para Olha lá. segundo volante, bons números, é verdade. Mas olha É ali difícil embaixo. de Ó. levar em consideração, pra mim, até os números, porque é isso. Eu acho que ele faz muito mais. Para mim, do o que João só Gomes está esses vendido. números. Só Não, se, mas- se justifica a contratação do Gerson. Eu não sei nem se pela justifica, saída, Xandão. Não, pela saída de um desses Xandão, aí. mas mesmo o João assim, ó, Gomes provavelmente esteja vendido. Mas você vai Cara, o ter, Thiago você vai Maia eu ter acho Thiago difícil Maia, porque Vidal recém e Pulgar. voltou. Não, isso vai ficar. Ó, assim, na Recém. boa, torcedor do Um ano e meio. Flamengo, pode ficar bravo comigo, não tem problema. Hoje não tem lugar pro Gerson. Sei nem quantos ficam no banco hoje? Pode 12. ser 12. Com 12 12. talvez fique no banco. Não tem discussão, é João Não Gomes tem- e Thiago não Maia tem discussão. sem discussão. No hoje. Zero desenho, discussão. no desenho de agora, Zero eu discussão. acho que é isso, assim, de agora. Ah, mas é ídolo, é não sei o quê. Gente, Então põe o era Zico de é volta. outro treinador, o contexto é outro, o modelo do time... Tá encaixado. Eu acho que agora É isso. não tem justificativa para você chegar pro João Gomes, por exemplo, e falar, cara, você vai pro banco, porque, de novo, o João Gomes não perdeu lugar nem pro Vidal. É isso. Que, Perfeito. de novo, tem prova na Europa, tem uma carreira muito mais consolidada Opa! e características, assim, de passe, de chegada, que eu acho que o Vidal é mais jogador que o... E muito mais Você grife acha? que o Eu tenho Gerson. certeza. Não, é porque tem torcedor que talvez vá pelo coração, vá tudo pelo... bem, problema Existe a dele. história do Coringa, uma identificação Então, gigante. Como jogador de futebol, eu acho o Vidal mais completo do que o Gerson. Ah, mas é menos elegante, é menos bonito de ver jogar. Aí é uma outra discussão. Não aguenta 90 minutos. Tudo bem, aí não sei se não 35 aguenta, anos, não. né? Tem o Vidal. Finalmente, Ainda gente! joga 2 anos tranquilinho aqui. no Finalmente. Se arrastou Não, no tranquilinho, jogo aí. claro. Se arrastou no Mas jogo. tem um outro detalhe Mas eu também, só que eu não acho que sei o Flamengo hoje está numa situação
na dúvida, fala, cara, a gente tem esse desenho aqui, pode sair esse aqui tem 35. Sim. Às vezes também é melhor entrar no ser. negócio e trazer e não Do que fortalecer reforçar o rival, outro. gente. Isso aí o Bayern faz direto na... Gente, vamos tá vendo o Maurão falar agora, mas, cara, tá na cara isso. Vidal tem 35 anos, gente. Você tem que se ligar nisso, cara. Pô, tá louco. Gerson, pra mim, é titular do time do Flamengo, tá? Pra mim, é titular absoluto do time do Flamengo. Brasileiro, podendo chegar a 84 pontos. Você deixou claro que você acha um absurdo o Flamengo tá meio que abandonando o brasileiro. Outra pergunta que eu te faço, é um absurdo também esse time reserva do Flamengo, Mauro? Porque a gente cansa de falar, o Flamengo é galáctico. Olha o nível do elenco do Flamengo. Tem jogadores como Pablo, como Ayrton Lucas, como Cebolinha, como Marinho. É no time reserva. Mas não joga nada esse time reserva. Esse time reserva, quando ele tá jogando no brasileiro, ele não consegue os resultados. E jogando contra times muito piores. Ontem jogou contra o Juventude, o Lanterna, já rebaixado. Eu acho um exagero esse seu galáctico aí, né? Não é isso tudo. Não, pro nível do futebol brasileiro... Não, o Marinho não é galáctico, né? Não, mas olha a força do elenco, Mauro. Não. De dinheiro, Não, sim, fala de mas não salário. é galáctico é demais. É um elenco forte, claro, mas não tem galáctico. Eu acho É o mais um forte pouco do demais. Brasil. Sim, de elenco. Sim, mas não adianta você ter jogadores, ter nomes. Eu falei aqui, 5 vieram do futebol internacional, de ligas diferentes. Não adianta isso se o time tem uma conduta, um comportamento indolente. Ontem o Flamengo foi um time indolente. Parecia que estava jogando uma partida amistosa, de fim de ano. Eu acho que o clube tem que se dar o respeito. O campeão tem que se dar o respeito. Você não pode ficar tomando pancada por aí. No domingo já foi um absurdo a escalação do ex-jogador Diego Ribas. Eu posso falar já assim, né? Que vai pendurar chuteiro no sábado. Ele, de fato, ele é um ex-jogador. Ele não tem mais condições, gente. Eu lamento por ele que ele não tenha tido autocrítica e falar, parei, antes. Ele fez uma partida horrorosa. Ele armou um contra-ataque do Coritiba no primeiro tempo, saiu com bola e tudo para a linha de fundo de uma outra bola, deu um passe para o homem invisível assim, na lateral. Não tinha ninguém, ele jogou a bola para a lateral. E fez um pênalti bizarro. Não sei porque o Dorival manteve no segundo tempo. Já era para ter saído no máximo no intervalo. Aí ele volta, faz o pênalti e sai o gol da vitória do Coritiba. Então o Flamengo jogando contra um time que lutava pela sobrevivência, já entra com um time todo esfacelado e com um jogador que não tem mais condições. E ele acaba sendo fundamental para a derrota e para a vitória do time paranaense. Ontem, de novo, não tinha Diego, mas tinha um comportamento inaceitável do time. Eu acho que isso não é tolerável no ambiente profissional. Não me parece profissional, como eu não acho certo o jogador se dar férias. Eu entendo que o Pedro, o Everton Ribeiro não joguem. Já vão para a Copa do Mundo, então libera os caras, tudo bem. O Arrascaeta, que tem lá o problema de público, já está fazendo um tratamento na Argentina. O Varela ontem jogou um pouco, é bom para ele, porque ele voltou de uma lesão. Então pega um pouquinho de ritmo, daqui já viaja daqui a pouco para se apresentar à seleção do Uruguai, vai para a Copa do Mundo. Agora, por que o Gabigol não está jogando? Está machucado? Por que ele não pode jogar? Vai jogar sábado? Ninguém sabe. Agora a discussão do Gabigol é que você vai ser camisa 10 na próxima temporada. Que se dane com a camisa que ele vai vestir. O importante é que ele participe dos jogos. No sábado, à tarde, quem for ao Maracanã vai pagar ingresso. O cara vai lá para ver o time campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Não vai ver para despedir de Diego Ribas. O cara vai ver o último jogo do Flamengo em 2 meses, pelo menos. Que até voltar só em janeiro. Então as pessoas vão esperando ver um bom jogo. Não para ver um grupo de jogadores indolentes em campo. E ontem foi isso. E a insistência com o Hugo, que tecnicamente é um goleiro que não tem condições, ele falou de novo nos 2 gols. O primeiro gol ele sai da frente da bola outra vez, o outro impressionante, né? Porque o Hugo era bom nas categorias de base, chegou aí para a seleção principal, para ganhar experiência. O Hugo era o 4º goleiro do Flamengo, e isso ficou muito claro porque ele era o último da fila. Aí ele entra numa emergência contra o Palmeiras, faz um grande jogo, algumas boas partidas, e depois, com o passar do tempo, você vê que ele é um goleiro que ele falha toda hora. Ele falha toda hora. Não é que ele falha de vez em quando. Todo goleiro falha de vez em quando. Ele falha com frequência. Ele não é um goleiro seguro. Ele não tem nível técnico para jogar hoje num time grande. Qual vai ser o destino da carreira dele? Sei lá, treinar, corrigir seus erros, de repente jogar num clube que tenha menos holofotes, onde as suas eventuais falhas não tenham tanta repercussão. E aí o Dorival insiste. Por que não botou o outro menino lá, o Matheus Cunha, para jogar? Põe um garoto para ver do que ele é capaz. Até pensando no ano que vem, se ele tem nível para ser um 3º goleiro, já que um outro será contratado. Então, o comportamento é inaceitável. Tem gente que fala, mas é absurdo falar que é vexame. É vexame, sim. Não importa se você foi campeão da Libertadores, até por isso você não pode se prestar esse papel. Você tem que se dar o respeito, você tem que entrar em campo com seriedade e fazer o seu melhor. E o time que jogou ontem é muito melhor que o time do Juventude. O Juventude mandou bola na trave ainda com o Chico no segundo tempo, quase fez 3-1. Virou rapidamente o jogo, poderia ter ampliado o placar no segundo tempo, no contra-ataque, quase fez isso. E o Flamengo empatou no final porque entraram lá os garotos. E o menino de 19 anos, lá o Verton, deu lá uma virada, fez um gol até bonito e empatou, minimizou o problema, mas ainda assim foi vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso. Eu acho que assim, o profissionalismo extremo, ele nem merece elogios, porque o cara tem que ser profissional, que vale a pouco. Tem que ser o padrão, cara.
Os caras são super bem remunerados, trabalham no clube grande, são paparicados, torcida adora os jogadores, toda a estrutura de trabalho. Por que vai ter uma postura indolente no trabalho? Que história é essa? Por quê? Qual a justificativa para isso? É paternalismo. E o técnico, infelizmente, eu acho que o Dorival é um cara bacana, um bom treinador, ele merece todos os aplausos pelos títulos que ganhou, ele conseguiu conviver ali no meio de um ninho de cobras em alguns momentos, né? Administrando muito bem, só que agora ele tem que virar a página. A entrevista dele ontem, ele fica minimizando e justificando o injustificável. Ele se compromete assim. Ele poderia ter dito ontem, realmente a partida foi ruim, os jogadores titulares estão descansando, essa equipe que está jogando aqui não está tão desgastada assim, jogamos contra um time rebaixado, tínhamos que ter jogado mais bola. Foi uma atuação fraca. Não é isso que eu quero, vou cobrar dos jogadores e ponto final. Acabou. Não é possível, muito desgaste, uma mobilização para 2 finais. Mas isso foi o time titular. Titulares ontem jogaram o Rodinei e o João Gomes. Os outros todos reservas, alguns reservas, 2 reservas que entraram durante o jogo, garotos de divisão de base. Que time que desgastado esse? A mobilização maior, quem estava ali sob pressão, eram os titulares, esses 2 e os demais, que iam entrar em campo, todo mundo sabia qual era o 11 titular, tendo a responsabilidade de ganhar do Atlético. Até posso incluir o Ayrton Lucas aí, porque entrou com 20 minutos de jogo, então ele jogou muito. Né? Quase toda a partida final. Mas os demais são reservas, estão cansados do quê? Estão desgastados de quê, gente? E outra coisa, qual a pressão que você tem para jogar contra esse Juventude? Pô, jogamos dois torneios. Era hora de mostrar serviço, entrar, jogar sério e ganhar normalmente o jogo. É o que se espera. Ele fez um gol com 53 segundos. Olha só a facilidade que estava, o Juventude tadinho ali. Aí percebeu que o Flamengo não queria nada, foi lá e virou o jogo. E isso não deveria ser tolerado, mas no Flamengo é. O Flamengo não consegue se livrar desse amadorismo e desse paternalismo que o caracteriza há muito tempo. Isso é péssimo e deveria ser mais combatido. Aliás, o presidente do clube poderia aparecer só para falar alguma coisa, né? Mas não aparece. Jogou contra ele mesmo. E muitos torcedores ficaram bem irritados ontem com essas palavras do Dorival, porque isso aí é o melhor que pode oferecer? Não é. Para o time que jogou ontem. Os jogadores eu concordo que os titulares sofrem grande pressão. Então, assim, esses jogadores entram em campo sabendo, a gente vai ter que decidir 2 títulos para o Flamengo, nós temos que ganhar. Então, isso vale para o Santos, para o Rodinei, para o Léo Pereira, para o Davi Luiz, para o Felipe Luiz, para o João Gomes, para o Thiago Maia, para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta, para o Gabigol e para o Pedro. E, eventualmente, para o Ayrton Lucas que entra, para o Fabrício Bruno se entrar num jogo, enfim. Os titulares são esses, e um ou outro que entra. O Vidal, né? Agora, o próprio Cebolinha. Agora, a maioria dos que jogaram essas partidas, os caras não estavam sob pressão, são reservas, estão ali esperando. Se precisar, eu entro, jogando jogos do Brasileiro, sem compromisso nenhum, porque o Flamengo jogou a toalha há muito tempo, e foi uma escolha que se mostrou acertada, porque se tentasse tudo não ia pegar nada, acabou pegando 2 taças, então foi uma decisão acertada. Lá atrás, eu acho que ele acertou, o Dorival. Eu mesmo critiquei aqui, mas diante de fatos eu não vou aqui ficar lutando contra eles. É óbvio, ele ganhou 2 competições, então ele abriu mão do Brasileiro, concentrou em 2 competições e ganhou as 2. Agora, o desempenho foi ruim, como o Zé falou, tanto no jogo de ida aqui em São Paulo até achei que não, mas jogo de volta no Rio, depois dos 20, 30 minutos do primeiro tempo, foi um horror contra o Corinthians. O jogo contra o Atlético foi muito abaixo, jogou muito mal, o primeiro tempo, o meio estava mal. Sorte do Flamengo que o Atlético é aquela coisa, marcação individual, pancadinha, cartão vermelho. Ficou com 1 a menos e aí se complicou ali, o jogo se decidiu. Mas o Flamengo jogou mal de novo e esses jogos são imperdoáveis, esses 2, o do Corinthians menos. E jogou mal com 1 a mais também, né, Mauro? Depois da expulsão jogou mal. Também jogou mal. Quanto o Corinthians menos, é um confronto ali grande, o Corinthians também tinha alguns desfalques e tal. Não estava nem jogando mal quando tomou o 2º gol. Tudo bem, dá para entender, acontece. Agora, perder para o Coritiba como perdeu a escalação, que foi a campo, e ontem, isso não tem desculpa. E assim, esse é o trabalho deles. Esse é o ponto. Isso é o Flamengo. Vai ser assim, amigo. Vai ser pressão, vai ser cobrança, tem que ganhar toda hora e acabou. Se não for assim, não serve. É o que eu penso. O Ricardo 1.300.000, o elenco mais caro do Brasil. Olha, gente, concordo, gênero, número e grau com o Mauro César. Meu querido, dá aquela força, se inscreve no canal, aciona o sino e deixa teu comentário aqui sobre a volta do Gerson e os paulistas falando lá. E sobre esse comentário do Maurão que eu quero saber a tua opinião. Se inscreve no canal, irmão. Botão vermelho e aciona o sino. Beleza? Tamo junto, galera. Saudações de Brunegras.